Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar o bate-papo. O tema de hoje é a respeito quando o André, eu tive uma reflexão, né, sobre o tempo, e aí o André me questionou assim, você pode conversar sobre isso? Foi o quê? Foi que a gente tem essa questão da comparação, né? A gente tem o nosso grupo, Vida Plena, e cada um tem uma realidade diferente. E às vezes a gente quer fazer o milagre da manhã de acordo com o que o colega tem disponível de tempo. E isso aconteceu comigo, né? Eu falei para o André que eu estava me sentindo assim um pouco sobrecarregada, né? Porque eu gostaria de fazer as mesmas tarefas, porque eu vejo que alguns têm às vezes 3 horas, 2 horas, né? De tempo para o milagre da manhã. E eu não tenho, geralmente eu não tenho esse tempo, né? Que eu trabalho híbrido. E como eu trabalho bem um pouco longe da minha casa, geralmente eu acordo às 5 e 5 e meia já tô saindo de casa. Então, eu falei assim, o André falou, conversa sobre isso, pode ser um tema legal. E aí eu decidi falar sobre o tempo como uma questão social. E é algo que a gente nunca presta atenção, porque nesse mundo de produtividade, o que a gente mais ouve falar é que todos nós temos as mesmas 24 horas, né? Só que na realidade, será que isso é uma realidade? Que todos nós temos as 24 horas? E eu parei para refletir sobre isso, né? Eu falei assim, eu vou sentar, vou escrever, porque é algo que, assim, tocou meu coração e eu acho que vale a pena sentar e escrever um pouquinho sobre os meus sentimentos. E aí, eu entrei, assim, naquela questão de comparação mesmo. Mas eu gostaria de ter tempo para fazer 1 hora de academia, ler por 1 hora, e às vezes a gente vai colocando muitas atividades, que nem o Milagre da Manhã, ele é um milagre que pode ser simples, né? Ele não precisa ter 2 horas, ou o recomendado é 1 hora, mas dependendo do tipo de pessoa, a pessoa, que nem no meu caso, eu sento para ler, e aí eu vou lendo, e acabo, às vezes, dependendo se eu for fazer o estudo bíblico, eu fico mais de 1 hora só no estudo bíblico, né? E aí, quando eu fui parar para refletir sobre isso, eu senti Deus falando no meu coração. Tempo não é só uma questão de que todos nós temos as mesmas 24 horas, porque cada um tem uma realidade, né? E quando a gente, no caso, mulher, tem uma realidade também, dependendo da mulher, uma realidade também diferente. Então, Deus falou muito ao meu coração em Eclesiastes 3. Lá em Eclesiastes 3, ele vai falar assim que há tempo para todas as coisas. E ela coloca assim, Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar. E aí ele vai falando sobre o tempo. E algo que foi tomando forma dentro de mim é que a gente não precisa ter essa ansiedade para ter uma alta performance com uma cobrança do nosso interior, né? De que eu vou fazer o que o outro faz. Não, a gente vive numa ansiedade, né? Onde as pessoas se comparam muito pelo Instagram, pelas redes sociais, e a mesma até dentro dos grupos. Só que a gente, hoje, eu percebo que a gente tem que ter um pouco mais de leveza. E quando a gente estudou o fruto do Espírito, a gente entende que existem coisas, virtudes lá, que é muito para você utilizar com o próximo. A gente utiliza essa abordagem com o próximo, mas principalmente a bondade e a benignidade são coisas que nós podemos aplicar a nós também, porque muitas vezes a gente tem muita empatia com o outro, mas com a gente não tem. Então, acho que na questão do nosso tempo, a gente tem que buscar, assim, que nem eu orei para Deus, né? E eu sempre, quando entro nessas questões de crises, assim, de entender, eu gostaria de ser mais, porque a gente sempre quer ser mais, mas a gente tem que buscar um equilíbrio.
entender qual que é a nossa situação atual, qual que é a nossa estação atual, né? Então, esse lugar de comparação nos traz peso, né? Então, o que eu busquei naquele momento em que houve essa reflexão foi entender em Deus que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito e que eu posso fazer o meu melhor dentro da minha realidade. Então, hoje, qual que é o meu melhor? Às vezes, o meu melhor em determinado dia que eu vou trabalhar presencial vai ser até 6 minutos, né? Que eu vi que a Catita até tinha compartilhado com a Regiane um milagre da manhã de 6 minutos. E quando eu falo a respeito do milagre da manhã e a respeito também do tempo, é porque esse projeto que não é um projeto, mas esse princípio, o que eu não consigo colocar em palavras, mas o milagre da manhã em si, ele vai trabalhar o nosso interior, ele vai trabalhar o nosso físico, ele vai trabalhar a nossa mente, ele vai trabalhar as nossas emoções. Então, são ferramentas que estão disponíveis para nós, mas que eles têm que ser um modo que vai nos ajudar e não nos atrapalhar, né? Às vezes não nos trazer um peso. Hoje, o que você pode? Às vezes, que nem naquela mensagem do milagre de Jesus, a criança tinha 5 peixes e 2 peixinhos. Hoje, talvez o seu melhor, como já foi até compartilhado no grupo, vai ser o seu melhor talvez não vai ser um copo cheio, vai ser um copo pela metade, ou um pouquinho menos, mas hoje foi o seu melhor. Então, foi isso essa reflexão sobre o tempo que veio para mim, e eu pensei assim, de que forma que eu posso compartilhar isso com as pessoas do grupo? Por quê? Porque o tempo, se a gente não tiver sabedoria, a gente hoje vive num mundo também de distrações. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, eu não tenho tempo, mas ocorreu um outro dia também em que aconteceu? Aí eu falei que não tinha tempo, foi um dia que eu trabalhei presencial, não, eu trabalhei em casa, e aí eu peguei o celular. Só que assim, a gente tem que entender também e ficar muito vigilante nas desculpas ou nas distrações que a gente tem. Por quê? Que nesse dia em específico, eu acho que eu gastei quase 1 hora na internet. E aí depois eu me questionei, né? Eu não tenho tempo, mas será que eu não tenho mesmo? Ou será que eu me deixei levar pelas distrações? E o que era realmente importante para mim, será que realmente era? Talvez era no fundo do meu coração, né, na minha mente, mas quando surgiu uma distração, eu não estive alerta para perceber que eu estava me desviando de algo que eu tinha me comprometido comigo mesmo. Isso acontece com a gente sem a gente perceber a todo momento, né? Então, quando a gente fala sobre o tempo, a gente tem que buscar muita sabedoria. Sabedoria para que a gente possa entender aonde também são os locais em que as distrações nos têm afastado daquilo que nós consideramos importante para nós. O milagre da manhã, para mim, é uma ferramenta importante. Por quê? Porque ali eu vou trabalhar a afirmação, essa semana mesmo, né? A minha coach foi a Catita, porque a gente estava passando, ela estava me dando um encorajamento sobre mentalidade. Então, assim, muitas coisas a gente carrega crenças, e é o pouquinho do todo dia que vai fazer com que a gente mude esses pensamentos. Então, quando eu entrei por esse caminho de comparação, mas também depois fui entender que existem também outros gatilhos, né, que podem ser tratados como sabotadores e desculpas para me afastar daquilo que é importante para mim, eu acho que eu comecei a entender, mas não é fácil. Às vezes já acontece de eu acordar, às vezes que eu vou mandar uma mensagem para o meu marido, aí acabo me distraindo com outras coisas. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito assim, meu marido sai, para a gente é de praxe, um manda mensagem para o outro, mas eu tenho colocado na minha mente, Amanda, qual que é o seu foco? Né? Qual que é o seu foco? Porque a gente tem que proteger o nosso tempo. O nosso tempo é o recurso mais valioso que a gente tem, porque o dinheiro a gente pode recuperar, mas o tempo e aquilo que a gente vem construindo aos poucos, porque assim, o que para mim é um desafio é isso. Hoje eu deixei de fazer tal coisa. Aí amanhã você deixa também, e aí você vai se deixando. Então, por isso que é importante a gente manter esse foco, né? De falar qual que é o meu compromisso e algo que eu tenho feito comigo mesmo.
amanhã eu tenho um compromisso comigo. Pode ser que eu fique 30 minutos, pode ser que eu fique 1 hora, mas o meu compromisso eu preciso ser fiel, né? Então, lá no Salmos 90, um Salmos 90, eu acho que, se eu não me engano, é o versículo 12, que é um que eu levo para frente, assim, que ele tá sempre na minha mente, que ele fala assim, Salmo 90, se eu não me engano, é o versículo 12, que ele vai dizer assim, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Mas tem uma versão que fala que para a gente pedir para o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias, né? Porque às vezes aquilo que é precioso para a gente vai deixando de lado. E o tempo é isso, é algo precioso. Então, hoje, o que eu entendo, assim, o tema do bate-papo é nós temos as mesmas 24 horas? Não temos, né? A Catita tem a realidade dela, a Michelle tem a realidade dela, mas mesmo diante de realidades diferentes, o que nós podemos fazer, né? Qual o caminho a gente pode fazer para que aquilo que a gente colocou como importante para nós não venha se perder no meio do caminho ou no nosso dia a dia, porque é o nosso dia a dia que vai construir o futuro que a gente quer, são os pequenos passos, né? E isso é construído com o caminho do tempo. Então, não temos as mesmas 24 horas, mas temos objetivos de vida. E para isso a gente precisa de sabedoria, né? Para que a gente possa entender e entender o que é aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A Bíblia fala que às vezes a gente uma outra coisa que às vezes a gente acaba colocando, né, dentro do nosso eu coloco esse autocuidado como FEME, né? Eu criei como se fosse um acróstipo, né? Para mim ele chama FEME, que é físico, espiritual, mental e emocional. Então, eu preciso trabalhar esse fêmea. Às vezes é um fêmea de feminino, mas assim, é um fêmea mesmo que eu coloquei. E nesse fêmea, eu coloco algumas coisas que eu quero fazer. Só que teve uma semana que eu fiz o meu planejamento semanal, eu coloquei muita coisa. E às vezes a gente quer encaixar muita coisa dentro da agenda, só que não cabe. Às vezes vai se tornar muito pesado, né? Então, uma das coisas que eu acho bem legal é fazer um escalda-pés, né? E aí eu fui buscando outras alternativas. Às vezes você quer colocar muitas coisas dentro de um dia. E eu acho que foi até a Catita que tinha, porque a gente troca bastante no privado, que a gente pode distribuir na semana. Às vezes a gente não precisa colocar tudo num dia só. Mas eu tinha essa visão de que eu tenho que cumprir tudo, e aí fica aquela rotina rígida, né? E não é esse o caminho. O caminho é a gente buscar o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio emocional, físico, mental, espiritual, mas de uma forma que seja leve, que a gente possa carregar, né? E tem um versículo que eu gosto muito, que fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Naquele dia que talvez as mulheres, vou falar assim, né, porque tem mais mulher aqui, vai ter semanas que a mulher, por exemplo, vai estar no período menstrual. E aí é legal você colocar o mesmo peso de um dia, de uma semana que você está ligada no 220, né? Não, é uma estação diferente, é um ciclo diferente. Então a gente tem que entender que nós podemos ter as 24 horas no papel, né? Mas nós não temos, né? Nós temos as nossas diferenças de ciclos hormonais, né? E tudo isso que eu não pensava nisso quando eu colocava até no meu planejamento. Mas hoje eu penso de ter um pouco mais de carinho comigo, sabe? Para mim ainda é muito difícil, sabe? Eu acho que eu tô aqui para abrir o coração, que tem coisas que eu sou muito rígida, mas eu creio que aos poucos a gente vai reconhecendo que a gente é humano e que a gente precisa ter mais compaixão com a gente mesmo. Pode falar, Michelle. Nós mulheres temos 4 ciclos no mês, tá? Então, a cada 7 dias, nossos hormônios oscilam e mudam,
Então, nós vamos ter um pouquinho mais de energia, um pouco menos, um humor mais engraçado, um humor mais fechado. Então, assim, são 4, que nem diz aquela música da Mulher de Fase. Nós temos realmente 4 fases no mês, tá? Caramba, hein? Que complexo, hein? Ah, ser mulher não é fácil, André. Vai achando que é E fácil. a gente não veio com manual para entender mulheres, né? Então, quatro, E, quatro? Uma para cada semana? Não é dividido assim, não, né? É uma para cada semana. Tem a semana Caramba. que a gente quer fazer que nem o Pink e o cérebro, conquistar o mundo inteiro, e tem a semana que a gente quer fazer que nem o avestruz, botar a cabecinha dentro do buraco. é sobre isso, né? É a gente se conhecer. Porque quando eu entrei no Vida Plena, algo que me chamou bastante atenção foi essa questão do autodesenvolvimento. Mas ele também entra junto com, para mim, o lado espiritual é muito forte. Tudo assim, que nem eu tô lendo o livro, esse livro Traga Seu Amor de Volta durante 21 dias, e muitas coisas, algumas frases eu listei com tópicos e já veio automaticamente alguns versículos na minha mente, eu coloquei ao lado. Mas é isso, é a gente entender que nós precisamos desse autoconhecimento, que nem a Michelle falou, acabou de comentar, de se auto-perceber, né? Entender que o tempo, ele passa, mas hoje eu entendo que o tempo é algo importante, você criar memórias, né? Nós temos as mesmas 24 horas, temos no papel, mas às vezes o que é prioridade para mim não é para o André, não é para a Catita, nós temos prioridades diferentes. Mas o importante é que dentro do seu dia, do nosso dia, a gente viva um pouquinho, o mínimo daquilo que a gente quer viver na vida. No que eu quero dizer? Durante um dia, a gente não vai colocar tudo para ser pesado, mas eu sempre penso se hoje fosse o meu último dia, né? Então, eu penso, eu quero ter o meu momento com Deus, eu quero ter o meu momento comigo, porque eu sou importante, né? Eu quero fazer algo por mim que é importante, e o Milagre da Manhã, ele proporciona ferramentas que me traz essa conexão. Eu quero ter um momento com meu marido, às vezes mandar uma mensagem. No meu dia, eu quero dizer para as pessoas que são importantes para mim, eu quero ter um contato com a minha irmã, com a minha mãe, com as pessoas que são importantes para mim. Então, durante esse tempo, que não seja algo pesado, mas a gente colocar as pessoas como, porque eu entendo que primeiro são as pessoas e depois as coisas. Eu acho que foi um outro grupo que eu participei, que depois eu acho que até vou compartilhar a mensagem que dividiram com a gente na leitura bíblica, e eu vou colocar lá no grupo. Primeiro as pessoas, porque são as pessoas que estarão sempre conosco, né? Então, a gente priorizar as pessoas, né? Então, o tempo é isso, a gente entender que a gente não tem que comparar a nossa rotina com o outro, mas a gente pode usar o outro como inspiração para que dentro da nossa realidade a gente possa, de repente, encontrar caminhos melhores. Né? Eu aprendo muito com vocês, mas às vezes, dentro da minha realidade, não vai caber o que vocês fazem, mas pode, de repente, caber de uma forma adaptada. Como também a minha realidade é diferente, por exemplo, quem tem filho, né, como a Estela, filhos menores, como a Catita, a realidade é totalmente diferente. E a gente tem que se aceitar, né? Às vezes a gente tem semanas que a gente se sente muito sobrecarregada, né? Mas não existir uma comparação. Existir uma inspiração de poder pedir ajuda, de falar, olha, como que você faz? Não se pedir ajuda no sentido, né? De, me ajuda, mas se puder também, você pode me ajudar? Porque eu entendo que você faz assim, talvez a forma como você faz, talvez possa me ajudar. Eu aceito ajuda na área da cozinha. Tô brincando, mas é verdade. É uma brincadeira com fundo de verdade. Então, a gente tem que entender quais são também as qualidades dos outros, entender quais são as nossas fraquezas. Isso é um exame de autoconhecimento, para que a gente possa, às vezes, na virtude que Deus colocou no outro, a gente possa aprender e melhorar. Você não vai ser igual, porque às vezes o outro ele tem um dom que é muito natural, mas você pode, com ele te explicando alguns caminhos, você pode avançar naquilo que às vezes para você é uma dificuldade. Então, é isso que
veio para mim, né, nessa reflexão, que quando o André falou, o que você sentiu, né, que nem teve uma pergunta no grupo, que eu acho que o André colocou, tinha algumas pessoas que poderiam ficar fazendo o milagre da manhã, ou seu autocuidado durante 2, 3 horas, mas essa não é a realidade, talvez, de muitos, dependendo do dia, né, talvez, não, mas aí entra também outra questão, no dia que você está disponível, você tem essas horas, o que você faz? Você se distrai, ou você se sabota, ou você faz o que para você realmente é importante, às vezes, na sua mente, mas na prática não é. Então, por isso que essa autoanálise, esse autoconhecimento é importante, né? De, às vezes, a gente entender, eu não fiz, mas eu não fiz por quê? Né? E aí a gente não se dar desculpas, né? Mas eu, assim, tudo bem que às vezes a gente tem que ter compaixão, mas a gente tem que ser firme com a gente também, porque às vezes a gente gosta de escorregar pelas beiradas, né? Então, eu acredito que a Bíblia fala que, Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E às vezes a gente vai ter que negar, né? Ficar na cama até um pouquinho mais tarde, para cumprir aquele compromisso que você tem. E às vezes eu vejo a gente falando muito no grupo, né? Sobre até a questão financeira. O dinheiro você pode recuperar. Só que hoje existe um investimento chamado atividade física, em que eu preciso melhorar. E essa atividade física é uma poupança para o seu futuro. Às vezes você está pensando só na poupança financeira, mas se você tiver uma poupança financeira e não tiver saúde, também não vai adiantar nada. Né? Então, que a gente possa usar o nosso tempo de uma maneira sábia, né? Cuidando das nossas emoções, da nossa vida espiritual, das pessoas, né? Que eu acredito que nos momentos mais desafiadores são as pessoas que estarão conosco, mas no livro eu aprendi, né? Eu ouvi uma frase que até sublinhei, que, assim, no meu caderno, que a pessoa que vai ficar com você para sempre é você mesmo. E isso eu posso dizer de prática, e talvez vocês também possam dizer, porque nos momentos mais desafiadores da minha vida, muitas vezes era eu e Deus, né? Porque tem coisas e lugares que as pessoas não vão conseguir acessar. Às vezes elas podem até estar do seu lado, mas não vão conseguir. Então é você, por isso que a gente precisa estar nesse lugar de auto-amor, de autocuidado, de amar o próximo como a nós. Mas se nós não tivermos amor por nós, a gente não vai conseguir amar o próximo. E o tempo, ele envolve tudo isso, né? Ele envolve o autocuidado com os nossos sonhos, e independente da nossa realidade, que a gente tenha sabedoria para colocar como prioridade aquilo que Deus tem colocado como missão na vida de cada um de nós. Sem comparação, com inspiração, mas que a gente venha crescer um com os outros, né? Esse é o objetivo do grupo Vida Plena, né? Que a gente sempre buscou, assim, dentro da possibilidade, um segurar na mão do outro, de acordo com aquilo que a gente também entende que consegue, né? Também tem coisas que a gente não consegue, mas do que der, o que às vezes está dentro do nosso alcance, a gente compartilha, ajuda, né? E é isso. Essa foi a reflexão. Não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar. Eu queria falar um pouquinho também. Você falou que sobre essa questão, né, de ter tempo para tudo, né? O que eu tenho percebido nesse tempo que eu faço o Milagre da Manhã realmente essas diferenças de realidade, e a gente também entender que, por exemplo, tem tempo para tudo. Tem uma vez uma moça me chamou e falou que não conseguia fazer o Milagre da Manhã, que ela estava com um bebê recém-nascido, olha só, um bebê recém-nascido, e o bebê acordava para mamar de madrugada, e eu, caramba, você está querendo fazer o Milagre da Manhã, você acabou de ter um bebê, né? Então, você vê essa pessoa muito esforçada, porque quando a gente tem um bebê, a gente só pensa naquilo ali, no bem-estar. Não, ela estava ainda assim querendo se desenvolver. E aí eu falei para ela, olha, tenta adaptar. E em cada mamada do bebê de madrugada, você vai fazendo um salvador. Então, você já vai ter um momento ali de silêncio, vai afirmando coisas boas, né, na hora que você pegar o seu bebê ali para o seu dia, né?
E aí, em cada paradinha ali, na hora que ele acordar, vai dar uma volta com ele de carrinho, né? Faz atividade física, escreve um motivo de gratidão no papel quando você for tomar o café da manhã. Então, assim, ela, nossa, eu não tinha pensado nisso, você pode fazer, né? Aí tem as pessoas aí, né, que tem a questão de familiar, né, acamado, da mãe, tem pessoas que estão passando por situação de desemprego, mas eu não consigo. Então, a gente também tem que ter paciência, que tudo na nossa vida são fases, igual você deu aqui, há tempo para tudo. Então, há tempo de emprego, há tempo de desemprego, há tempo de maternidade, há tempo de crescimento do filho, há tempo de casamento, há tempo antes do casamento, há tempo de velhice, e assim vai, né? Então, a gente tem que também se adaptar à nossa realidade, né? O que você está falando. Então, eu não consigo porque eu tenho um filho pequeno, eu não consigo porque a minha mãe é idosa, eu não consigo porque eu estou desempregado. Então, quando a gente quer, a gente encaixa em doses homeopáticas, né? É pouquinho, sem exigir muito. As pessoas, o que eu percebo também é que elas se sentem fracassadas porque elas não conseguem. Eu vejo muito esse sentimento de eu não consigo, Kátia. Né? Você consegue. É só fazer o que você pode fazer. E não realmente essa comparação, o milagre da manhã, ele é um mundo que se abre de conhecimento. Só que é um pouquinho de cada vez. Se você quer entrar nesse mundo de cabeça, você fala, não, é assustador. Mas se você vai aos poucos, acrescentando as práticas, tem um outro grupo que eu participo, que uma das meninas, hoje até ela deu um depoimento bem legal, ela conheceu o Milagre da Manhã esses dias, e ela tem um filho autista. E ela começou a fazer o Milagre da Manhã, e ela começou a afirmar coisas boas para o menino dela, autista, né? Então, né, ela foi falando lá as questões que ele tinha dificuldade, e ele tá melhorando, e ela falou, então, assim, isso para mim é muito bom, sabe? Eu tô vendo realmente o milagre da manhã, eu tô vendo as coisas acontecerem, nem que seja ali no meu filho sendo mais bonzinho, no meu filho sendo mais obediente. Então, isso foi muito legal hoje. Ela acabou guiando o grupo, ela teve coragem de fazer isso, e como é transformador quando a gente permite. Então, é a mãe de uma criança atípica que se permitiu, tá vendo já os benefícios ali na criança dela, né? E o que a gente pode transformar quando a gente quer, né? A realidade, igual eu com a minha mãe, o que eu posso fazer de diferente quando eu tô com ela? Porque eu não posso acrescentar o milagre da manhã também? Fazer ali um momento com ela de milagre da manhã adaptado, claro, fazer uma leitura, vamos escrever alguma coisa, vamos pintar, ou se você tem criança, fazer junto com as crianças também é muito legal, chamar os amigos para ir no parque, fazer uma caminhada, sentar ali um momento. Então, quando a gente quer algo, a gente consegue dentro da nossa realidade e sem comparação, como você disse. Boa noite, pessoal. Maísa por aqui. Pessoal, eu estava vendo aqui o meu chat GPT sobre da Júlia, e ela estava falando, eu fiz uma pergunta sobre como equilibrar a parte emocional e espiritual. Eu achei uma parte interessante, duas partes interessantes, que ela diz o seguinte: sentir não te faz fraco, se ignorar é o que te adoece. Ou seja, muitas vezes as pessoas elas têm essa dificuldade de se sentir. E por isso, muitas vezes, elas se ignoram. Elas não colocam-se. É como Deus. Se a gente não colocar ele, a gente acaba adoecendo. Ficando sem direção, sem sentido. É uma parte. Aí tem outra que diz assim, ó. O problema é que as pessoas querem equilíbrio vivendo no caos. Equilíbrio não nasce no excesso, ele nasce na constância. Ou seja, a gente quer fazer muitas coisas na agenda, nos blocos de notas, nos planners da vida. Eu tinha esse hábito de querer escrever várias coisas.
Mas recentemente, graças a Deus, o Senhor tem me mudando isso, que hoje eu consigo, estou diminuindo a quantidade, não é mais quantidade para mim agora, é mais a questão de qualidade. Por isso que a gente sumiu um pouco. Mas só que a gente está trabalhando mais a questão da qualidade do que a quantidade. Não é um planner mais cheio como antes. Agora ele tem foco e direção. Porque é como ela estava falando bem aqui, tem uma parte que ela diz o seguinte: a sua vida está sendo governada por propósito ou pelas suas emoções? Por exemplo, cada dia que você vive da sua vida, você está vivendo por algum propósito? Ou você está só sobrevivendo pelas suas emoções do seu dia a dia que vem acontecendo? Aí isso vem trazendo essa reflexão. É uma parte aqui que eu achei interessante no material que eu estou dando uma refletida, que eu estou estudando na palavra, só que eu estou pedindo ao Senhor que ajude aqui no caminho, aí ele me deu mais diquinhazinhas. Queria compartilhar com vocês. Então, é muito isso que a Maísa também falou, né? Eu também compartilho da mesma questão dela. Eu tinha esse erro, né? Eu entendo que é um erro de você colocar muitas coisas num dia só. Hoje eu tenho colocado, depois daquele livro, eu não li, eu fiz um resumo, né? Assisti aqueles resumos de livro da única coisa. Eu tenho um livro físico, mas eu acabei não lendo. Mas o que é importante, né? O que é o essencialismo? Eu tinha uma lista de 20 itens para o dia, às vezes só para a parte da manhã. E eu coloquei 4. Por quê? Porque às vezes você quer o excesso, né? A gente tem que tomar cuidado que todo excesso esconde uma falta. Então, por isso é importante a gente pedir sabedoria para que a gente possa equilibrar esse tempo. Porque, assim, entender o que está também consumindo o nosso tempo invisível. Porque muitas vezes a gente perde tempo em coisas pequenas. E é o que a Catita falou. Às vezes a gente tem aquela visão fixa. Ah, não, eu tenho que seguir o milagre da manhã. Por que eu falo o milagre da manhã? Porque eu acredito que são práticas que que trabalham as esferas da vida da gente. E hoje ele trabalha principalmente, e aí você pode adaptar esse milagre da manhã para fazer de uma forma espiritual, como eu faço, né? E aí cada um segundo a sua visão espiritual, o que crê ou não crê, mas entende que faz sentido, né? E aí é isso, entender que não precisa ser fixo. Pode ser, de repente, na parte da manhã eu faço uma leitura, faço meu tempo com Deus, porque Deus é a minha prioridade, e depois, na hora do almoço, eu posso fazer uma atividade física e ir fracionando, né? Não precisa ser algo rígido, porque às vezes a gente é tão rígido com a gente, e eu entendo que, por que eu abordei a questão do milagre da manhã? Porque eu vejo, não só nesse grupo, mas em outros grupos que eu participo, o quanto as pessoas estão adoecidas emocionalmente. Mesmo pessoas cristãs, né? A questão é entender que algumas práticas simples, como a gratidão, mas não é só colocar, eu sou grata porque eu tenho comida. Não, eu sou grata por quê? É ir um pouquinho além. A gratidão, ela tem que ir um pouquinho além. Não só colocar, eu sou grato. Eu sou grata porque eu tenho um marido, um exemplo. Não, eu sou grata porque eu tenho um marido, porque ele me faz feliz, estar com ele, a gente tem os nossos desafios, mas a gente passa muitos momentos bons, e poder escrever, né? Teve um dia desse que eu falei assim, por que eu amo meu marido? E aí fui colocando as qualidades, porque a gente tem muita facilidade para apontar os defeitos, e às vezes as situações da vida fazem com que, às vezes, as situações, às vezes o estresse do dia a dia, hoje mesmo foi um dia que eu me estressei, né? Porque eu trabalhei ontem, hoje, presencial, então eu já estava meio estressada. E aí, às vezes, a gente tem uma facilidade de ver os defeitos, mas que a gente possa também resgatar nesse milagre da manhã as qualidades, né? Na gratidão das pessoas que estão à nossa volta, as nossas também, né? Mas que a gente, principalmente com as pessoas que a gente tem mais dificuldade, dependendo das relações, por que eu amo, né? Por que eu comecei a amar meu marido? O que eu amo no meu filho, sabe? E olhar e falar que isso é importante, né? O que eu amo? Agora vai chegar o Dia das Mães. Eu sei que a gente está mudando um pouquinho o rumo, mas tudo isso envolve um tempo que você está gastando ali na parte da manhã para resgatar emoções. Ontem mesmo, minha prima veio do Rio de Janeiro a trabalho, e aí eu fiz um milagre para conseguir se encontrar, porque eu sei que quem trabalha em feira
eu falei assim, ela falou, a gente consegue se encontrar? Eu falei, à noite eu não consigo, teria que ser de manhã. Então, eu acordei 4 horas da manhã, fiz todo um trâmite para conseguir me encontrar lá com ela às 6:30 da manhã, lá no Indianópolis. Enfim, e aí, nesse momento, foi um café da manhã tão gostoso, eu não a via há 8 anos. E nesse momento, a gente resgatou lembranças, memórias, foi algo muito especial. Sabe, ela, por exemplo, eu não convivi com meu pai, mas ela teve mais convivência com meu pai, porque meu pai era tio dela, né? E ela me contou coisas do meu pai que eu nem sabia, sabe? Então, são coisas que vão deixando a gente mais feliz. E aí, quando eu falo a questão do milagre da manhã, é isso. É uma ferramenta que vai tratar o nosso físico, vai tratar o nosso emocional, porque a afirmação, ela vai mexer com a mente, mas também vai mexer com as emoções, né? A visualização vai mexer com a mente, mas também vai mexer com as emoções, e aí a gente acrescenta a gratidão, a gente acrescenta a leitura, a escrita, porque a escrita é algo que, às vezes, gente, às vezes a gente nem tem, nem a gente quer falar várias coisas, mas quando a gente coloca no papel, a gente até desiste, né? Fala, não precisa, não. É Falar, terapêutico, né? então é isso, né? Eu acho que são ferramentas importantes para que a gente possa evoluir emocionalmente, espiritualmente. Uma pessoa que tem me inspirado bastante como que é o nome dela? Eu acho que é Márcia. É Márcia? É A porque moça lá da atividade física lá. Eu falei, meu Deus, ela é forte, né? É porque também tem a questão da motivação e da disciplina nesse processo todo. É que muitas vezes, às vezes, no começo disso tudo, a gente está muito motivado. E às vezes o círculo ao redor, eles nos motiva. As pessoas ao redor, ela vai nos motivando. Só que muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas não suprem a nossa expectativa. E com isso, o que acontece? A gente acaba nos frustrando. E acabamos o quê? Desistindo pelo meio do caminho. Então, eu achei interessante bem aqui que uma frase que eu estava estudando, que eu estou no jejum de Daniel, da igreja, por isso que eu estou sumido um pouquinho aqui, que eu não estou vendo muito conteúdo do redor. Uma frase que eu achei interessante, que o bispo Renato Cardoso falou, foi assim: a vida do disciplinado, ela continua melhorando todos os dias. Mas a vida do motivado volta o que era antes. Porque o disciplinado, ele continua trabalhando todos os dias, nem que seja um pouquinho, a constância dele é diária. Mas do motivado, se a gente se motiva com coisinha básica e aquela coisa nos frustra, a gente acaba o quê? Nos perdendo pelo meio do caminho. Por exemplo, tem aquele dia que tu vai acordar toda motivada, mas tu não tiver disciplina, tu cai. Tu desiste. Aí tu vai ter que voltar tudo de novo. Aquele passinho, sabe? Por isso que eu chamo meu passinho diário, aquele passinho que eu tenho que dar todos os dias, nem que seja um pouquinho ao acordar. Aquela hora que eu tenho que me levantar da cama, mesmo que eu não tenha nem um pingo de vontade de levantar, mas eu tenho que fazer. É mais ou menos isso. É o passinho diário que a gente vai repetindo, até se tornar no grande passo que o Senhor nos transforma, que você vive a verdadeira transformação. É mais ou menos isso aí. Vai aí, dona Estela. Então, eu já tenho um problema mais grave. Cada vez que eu ouço vocês, eu fico assim, meio sem graça de falar, porque eu fico a dizer assim, não, mas como é que é possível? Mas como é que é possível? Como é que eu vou conseguir isto? Como é que eu vou conseguir? Então ontem eu fiquei frustrada quando os vídeos que eu vi, eu estava a mandar uma coisa que me pediram e apareceram esses 2 vídeos, então eram de 2 mães perfeitas que do Instagram, que uma delas estava a malhar, o corpo dela era lindão, maravilhoso, e ela tinha o canguru, o bebê aqui na frente, e ela ficava malhando com o bebê. E eu digo assim, mas como é que é possível? Eu nem consigo nem sem bebê. E ela com bebê, teve o bebê há pouco tempo, está fazendo aqueles exercícios todos. Como é possível? E eu acho que isso é um erro, porque acrescentar tanta rotina como eu já fiz,
tantas vezes, tantas tentativas de milagres da manhã, não sei quê, não sei o que mais, o ritual da manhã do Paulo Vieira, é impossível, não dá, não dá. Eu tive que desistir e dizer assim, eu entrego os meus pontos, eu sou preguiçosa, eu sou isto, porque eu não consigo. Eu tentei e não consigo. A única coisa que me fez chegar mais foram vocês, foi o grupo. Porque eu sozinha, eu fracasso, eu desisto, como uma companheira aí falou, que nós há dias que acordamos e se eu não tiver com o compromisso com o André de mandar não sei o quê, ou se eu não pedir à Catita não sei o que mais, e depois eu tenho, se eu não mandar, ela coitada vai dizer assim, então eu mandei e ela não fez, e se eu não tiver compromisso com vocês de fazer, eu fico cansada, não consigo, porque é muita coisa. As pessoas ficam falando, mas tu podias fazer. Se eu puser uma formiga mais ao meu cuidado, eu caio para o lado. Eu não aguento mais nada. Como é que eu vou pôr mais um milagre, mais leitura disto aqui? Eu às vezes estou a ler e estou a dormir para o lado. Eu estou cansada. 2 reuniões eu fiquei aqui à vossa espera e caí para o lado. Eu só acordei no outro dia e disse, cadê a reunião? Já passou a reunião. Não dá para pôr mais nada nisso. Eu já tentei. E o único milagre que me aconteceu foi o vida plena. Porque eu não consigo, não. E desculpem. Mas é Amanda, você verdade. quer falar? Ou... Não, essa daí eu deixo para você, porque você é especialista. Você já orientou a Regiane falando Não, sobre o que eu mínimo, ia né? falar para Mínimo vocês, viável. Stella, eu acho que você está sobrecarregada pelas coisas que você. É igual o que eu falei para a Solange esses dias. Às vezes a gente quer acrescentar coisas na nossa vida, só que a gente realmente só está cansada, às vezes, e não tem, às vezes, com quem dividir as coisas básicas da nossa vida. Então, o que eu posso sugerir para você? Mas Você isso todo dia vai precisar acordar para levar seus filhos na escola, não vai? Uhum. Nesse momento, você pode ter uns minutinhos de silêncio. Você vai acordar em silêncio e vai fazer uma oração. Você vai acordar os seus filhos e nisso você vai afirmar coisas boas ali para eles, para o dia deles, certo? Uma para você, uma para o seu filho e uma para sua filha. Você vai parar por um momento e vai pensar num sonho de vocês 3 juntos, certo? Você vai levá-los na escola. Você vai de quê? Andando? Umas vezes vamos andando, outras vezes vamos de ônibus. Agora, como está a melhorar o tempo, temos indo andando. Eles vão de ou patins ou vão de. Aí é patinete, né? É Que patinete. legal! Patinete? Uhum. Então, vocês aí, quando melhorar o tempo, vocês vão poder ir caminhando, ou você leva eles de ônibus e volta caminhando para sua casa, já vai ter feito atividade física, certo? Então, aí já foi o silêncio, afirmação, visualização, atividade física, ok? Você pode, quando você chegar na sua casa, fazer a leitura da Bíblia que você gosta e escrever um motivo de gratidão no papel. Você fez o milagre da manhã completinho. Mas não é a mesma coisa do que estar naquela concentração de você fazer, aí você fica fazendo, entre outras coisas, e depois não faz nenhum, porque eles estão no trotinete, eu estou com cuidado se o carro vem, se a passadeira vai, você não tem essa calma de ficar assim. Eu acordo e fico dando beijinho, cantando, e eles, eu quero dormir mais, e o tempo está contando, o autocarro está passando, correr atrás do autocarro, não dá para ter essa calma. Estela. É que nem quando o Senhor Jesus falou assim, Marta, Marta, por que você está ligando por tantas coisas? É mais ou menos isso, entendeu? A gente precisa aprender que a vida da gente, a gente tem que dar pequenos passos. Não é sobre o muito que tu vai fazer todos os dias, é só um pouquinho. E começa em você, entendeu? Mas o pouquinho, quando há assistência atrás. Quando você não tem assistência e está sozinha, 2 crianças conta, ter que prover, tem que fazer, você não tem Marta, que onde está, você tem que se virar.
Sim, você tem que fazer, sim. Mas só que você lembre-se que você é o exemplo deles. Não, Entendeu? não, porque para além de eu ser o exemplo para eles, ainda tem outras pessoas que põem na internet que as coisas são maravilhosas, lindas e A gostosas, gente e não vive. aquilo é possível Primeiro, e a não gente é tem que entender que a possível. gente não vive pela internet. A gente Ai, tem uma vive, vida. a Cada um maioria tem a vive, sua por isso vida. nós estamos como estamos, a maioria vive, tanto que eu fiquei incomodada com aquilo. Ela consegue, porque é que eu não consigo? Aí eu tentei fazer, ainda vi mais para trás. Aí você está indo pelo senso de inferioridade. Você não está acreditando que você é capaz. Entendeu? Você precisa acreditar em si mesma. Eu acredito. E eu tentei e vi Então, que não pratique. Nem que seja um pouquinho. Não precisa ser muito, é só um pouquinho. Estela, vou assim, te dar um conselho, né? Que eu sempre ouço, mas algo que faz muito sentido para nós. E acho que não só para mim, mas para qualquer um. A gente entender que, por exemplo, se você está vendo na sua rede social algo que está te fazendo mal, você tem que excluir isso, porque isso não é a sua realidade. Talvez elas tenham babá. Você acha que ali, muitas vezes, o que você está vendo é uma ilusão. E a gente tem que tomar cuidado com isso, entende? Por isso que a gente fala assim, qual que é o nosso tempo? Nem às vezes vamos pensar, o tempo que você está gastando no Instagram, porque sem perceber a gente gasta meia hora no Instagram. Você piscou, deu meia hora. Pelo menos comigo acontece isso. Esse tempo é o tempo que você poderia praticar o milagre da manhã. E às vezes é o que eu comentei com a minha amiga, mas num outro contexto, né? Ela falou, eu tenho muita dificuldade em fazer o devocional. Para mim é muito difícil. E eu falei assim, olha, amiga, sabe o que acontece? É que às vezes as pessoas, elas colocam o devocional como algo muito complicado. É algo simples. Ou você abrir o seu coração para Deus, ouvir Deus falar com você. E pode ser isso, você lendo um capítulo, né? Porque o questionamento da minha amiga foi... Eu leio um capítulo todo e não entendo. Aí eu falei para ela, vou te mostrar. Eu li um capítulo inteiro e entendi meio versículo. Mas foi nesse meio versículo que Deus falou comigo, isso foi suficiente. A gente não precisa entender tudo. E no seu caso, você não pode se comparar com pessoas que têm realidades diferentes da sua. Que foi o que eu percebi que eu estava fazendo. E quando a gente fala sobre tempo, é isso, a gente entender o que é importante para nós e o que a gente pode fazer é se inspirar em pessoas. E quando a gente entra para esse lugar de comparação, é algo muito perigoso, porque a gente acaba paralisando. Então, quando você vê que o outro está fazendo, de repente, de acordo com a sua realidade, você não consegue, em vez de você dar um passo que você queria, na verdade, dar 5, você não dá nenhum, você fica ali paralisada, porque você sente que você não poderia fazer. Então, é o que nós estamos falando sobre, nós temos as mesmas 24 horas? Não, você tem uma realidade totalmente diferente, muito mais próxima da Catita, muito mais próxima de outras pessoas que têm filho diferente da minha realidade. Eu tenho uma rotina de trabalho intensa, mas eu tenho uma realidade diferente. Eu posso agora terminar, tomar um banho e descansar. Mas quem tem filho, por mais que o filho, às vezes, um exemplo da Catita tá dormindo, ela vai passar no quarto, ver se tá tudo bem. De repente, se ele vai para a escola, ela fala, vou preparar o lanche, né? E no seu caso, fala assim, eu já acordo já pensando no 220, porque às vezes eu também sou assim. Tô te dando um exemplo, tá? Mas na noite anterior, você pode já escrever uma afirmação. Sabe igual aquelas pessoas que colocam a roupa para academia, deixa a roupa separada? Você pode pensar como que você gostaria que fosse o dia seguinte, mas seguindo as orientações que a Catita passou. Por exemplo, vou acordar e vou ficar, não precisa nem ficar 5 minutos em silêncio. O meu desafio é fazer prancha, gente, que é isso, misericórdia? A prancha hoje eu coloquei como objetivo 30 segundos, e para mim já é difícil, mas eu falei, aí eu consegui 30 segundos de prancha, e eu falei, não, agora eu vou aumentar para 1 minuto que eu consegui. Aí o que eu fiz? Amanda, não é sobre intensidade, é sobre constância. Eu falei, eu vou ficar durante 1 semana, 7 dias com 30 segundos, depois, porque são nas pequenas coisas que a gente vai construindo aquela pessoa que a gente quer ser, sabe? Não é fácil.
mas tenta fazer dentro do que você pode. E assim, você pode contar com a gente. Assim, hoje quem entende mais o Milagre da Manhã, assim, eu sempre recorro à Catita, né? Que ela é a minha E acho que amiga a gente best friend. precisava, sabe de quê? De uma aula do Milagre da Manhã, porque eu acho que às vezes parece uma coisa muito complexa, né? Muito mesmo. E na verdade não é. É que quando você não tem uma rotina estabilizada, que hora que eu vou colocar cada uma dessas coisas? Você pode fazê-las em 5 minutos, ou 6, né? Que o autor sugere 6, que é 1 minuto para cada. Se você tem um pouquinho mais de tempo, pode colocar 2 minutos para cada Salvador, né? Eu acho que uma aula, o André está colocando uma aula do Milagre da Manhã, falar igual isso que a Amanda falou. O que o autor propõe? Na noite anterior, se você tem dificuldade de acordar cedo, você no dia anterior você já vai fazer afirmações da noite, para que no seu subconsciente já fique. Você já vai separar a sua roupa do dia seguinte, no dia anterior, você já vai fazer a sua trouxa. Vai colocar a roupinha ali, deixar o seu tênis gelado, seus fones de ouvido, o seu caderno, suas coisas no jeito, porque você vai acordar no dia seguinte e aquilo ali já vai estar pronto para você. Você não vai atrás da sua roupa, atrás do seu tênis, atrás do seu caderno, do seu livro, sabe Deus onde é que está o meu caderno? Não, tá tudo ali te esperando. Aí você vai, no momento ali, começar na contramão, não é? Você falou que já acorda assim, não sei o que lá. O Milagre da Manhã é o inverso disso tudo. É você silenciar a mente para poder começar bem o seu dia. É a forma como você encara a sua primeira hora do seu dia vai fazer diferença nas próximas 23 horas. É isso que o autor propõe, é como você inicia o seu dia. Enquanto o mundo começa o dia ligando a televisão, atrasado, sabe, perdendo a hora, atropelando tudo, né? Eu estou lendo um livro aqui que fala, eu quero viver e vencer, né? E nesse livro aqui, ele ensina uma técnica, não sei se já ouviram falar, da 90-10. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei legal, que fala o seguinte, a história era mais ou menos assim. O despertador do rapaz não tocou, ele tinha uma reunião importante. Aí ele acordou atrasado, aí ele foi tomar banho correndo, colocou a roupa, derrubou café na blusa, aí brigou com a mulher dele, saiu dirigindo, arranhou o carro do vizinho, e aí todos os semáforos estavam vermelho, que atrapalhou ainda ele mais. Ele passou em um deles e foi multado. Chegou na reunião, as pessoas já tinham ido embora e ele perdeu o compromisso. Quando ele voltou para casa, a mulher dele estava de bode, com uma cara feia, chateada porque ele maltratou ela de manhã. Aí tá assim, alternativa, quem é o culpado? O relógio que não tocou, a mulher que encheu o saco, a camisa que sujou, o farol, foi ainda, né? Não, é você que não administrou bem a forma como você levantou, tá atrasado, a forma como esses 90% é como nós reagimos às coisas que nos acontecem. E os outros 10% são as coisas que a gente não tem controle. Então, assim, 90% das coisas que nos acontecem depende de nós, das nossas reações, das nossas emoções diante das situações. E os outros 10% é aquilo que a gente não consegue controlar, mas a gente tem a maior parte do controle. Então, você se dispor a uma mudança real na sua vida, vai ter um preparo. E no começo pode ser que não tenha toda essa concentração que você precisa. Eu preciso me aprofundar na lição, eu preciso fazer uma super atividade física. Não, você vai começar com 5 minutos. Estabilizou? Nossa, tá fácil para mim, eu quero mais. Vamos para 10 minutos. Estabilizou? Vamos para meia hora. Não, olha, 1 hora para mim de Milagre da Manhã, assim, me traz plenitude. É isso que eu quero para mim. Você entendeu? Então, assim, primeiro você precisa de uma rotina. Por isso que eu falei, adapta a sua rotina com seus filhos, com a sua família, porque nada vai mudar. É como esse livro que a gente está lendo aí. Não é para você mudar os hábitos. É para você criar novos. Então, assim, você vai inserir dentro da sua realidade uma coisa que você já faz. Você vai só acrescentar uma coisinha ali, ó. Mudou. Quando você mudar, aquilo já vai fazer parte de você. Então, a gente pode sim fazer uma aula do Milagre da Manhã e a gente conversar sobre essas questões. Tem dificuldade de acordar?
deixa o despertador longe. Ele fala, acorda, lava o rosto, escova os dentes, toma um banho, que o corpo já desperta. Então, tem técnica, sabe? De como você pode, até que você se acostume com aquilo e sinta prazer na rotina matinal. E nós estamos aqui para te ajudar. É verdade. Bastante, vocês ajudam imenso. E uma coisa que eu vi também lá no livro, eu estava até lendo semana passada, ele fala de nós estarmos falando toda noite antes de dormir, eu vou acordar bem, eu vou acordar energizado, eu vou acordar, né? E ele fez os testes, falando só que o dia dele não ia estar bem, que ele ia, que não ia dar certo o dia, então só colocou coisas negativas e foi dormir. Não importasse se fossem 10 horas ou 5 horas de sono, foi a mesma coisa. E quando ele fez o mesmo teste, dormindo 5 horas ou 10 horas, dando afirmações para o dia seguinte, o dia dele ia fluir, que era uma maravilha. Então, você já dorme colocando no seu subconsciente, né, aqui atrás, no seu subconsciente aqui, que o seu dia vai ser poderoso, que você vai ter tempo de fazer todas as coisas, que você vai conseguir implementar o milagre da manhã, que você vai fazer as atividades certinho com os seus filhos, você vai ter uma vida organizada, até a vida que você vê lá no Instagram daquelas mulheres, você vai ter, porque tem mulher lá que fala assim, gente, eu vi esses dias a mulher postando assim, ela morava numa casinha de madeira, na beira do rio, um monte de coisa. Hoje a mulher é influência, um monte de coisa, mas ela falou, gente, eu cheguei aqui porque eu comecei a mentalizar essas coisas. Eu não acreditava também, mas daí eu comecei a ver fotos, eu comecei a mentalizar aquilo para minha vida e atrair aquilo para si. Né? Então ela começou a atrair as coisas. Então, às vezes você pensa assim, coisa boba, assim, nossa, com vontade de comer um docinho, uma coisa. Daqui a pouco aparece alguém com o docinho. Tá certo, né? Pode ser uma coisa inimiga, mas é uma coisa assim, se você pensar em alguma coisa boa, sabe? E aquilo vir para você. Não é, que nem eu não tenho dinheiro para comprar os livros, então eu mentalizo, eu quero esse livro aqui na minha mão, ele vai vir até mim, né? E ele vai chegar de alguma forma. Então, todas as coisas a gente pode pedir assim, tá, Isala? Não é a gente querer fazer forçado, e não é forçado, né? Vem assim, quando você fala assim, ai Deus, obrigado, porque a gente sabe que não merece, mas vem, né? Chega de uma forma assim tão gostosa. E então, mentalizar já à noite e dormir. E perguntas, como a Amanda falou ali no começo, né? Nós temos que sempre fazer perguntas para nossa. Eu estou estudando, vi um negócio do Pablo Marçal, eu achei interessante. Ele falou: ó, você tem que fazer perguntas na tua vida, tem que fazer perguntas para si mesmo. Por que eu estou fazendo isso aqui? Nossa, eu acordei atrasada, mas por que eu acordei atrasada? Né? Puxa, né? Tem que dormir mais cedo, tem que mentalizar coisas boas para o meu dia seguinte. Fazer pergunta no teu dia a dia, poxa, eu estou andando aqui, o que eu posso fazer nesse tempo que eu estou andando? Escutar um audiobook, na volta, quando você vai levar seus filhos, você volta da escola, compra um foninho pequenininho, põe, né, vem ouvindo um audiobook, alguma coisa ali para você ir, né? Eu estou lavando a louça, eu coloco ali sempre para eu estar ouvindo um livro. Eu coloco ali e sempre estou ali no YouTube, eu escuto os livros ali. Então, eu estou revendo A Ciência de Ficar Rico, então eu fico escutando ele ali. Né? Então, a gente ter. Dona Michele? Dobrando uma roupa. Eu tô devendo coisa pra Maísa, vou falar contigo daí, tá? Pode deixar. Ok. Então, vamos fazer coisas, implementando pequenas ações mesmo no nosso dia a dia, né? Que nem eu falei, eu tenho grande dificuldade para realmente estar fazendo atividade física. Mas se eu começar agora pensando aqui comigo, né? Eu pensando, eu colocando tênis, eu já incentivei tanta gente a começar a fazer, estão fazendo e eu não fui, né? Mentalizar eu colocando tênis, eu mentalizar meu dia ali, levantando cedo, indo caminhar até a praia, voltar, né? Eu posso começar nesse processo. A Estela também mora na praia, né? É perto da praia, né? Ah, sério? Que legal! Aí, menina, vai fazer o milagre da manhã na praia. Olha só, acorda cedo, leva seu livrinho, seu caderninho, vê o nascer do sol, faz uma caminhada. É muito gostoso isso. Depois você fica ali, lê, escreve. É o pôr do sol. Ela vê o pôr do Quando sol. vocês vierem aqui a Portugal, vocês vão ver como é gostoso. Mas só no verão, porque no inverno é muito frio. Ai, imagina. Agora E assim, outra coisa que ajuda bastante, que o autor sugere, que é o nosso livro. Desculpa. Pra gente caminhar lá na praia. é isso que eu ia falar. Quando o tempo aqui melhorar, eu vou mais para a praia, aí eu vou gravar a cidade toda para meter inveja a vocês e meter um gazinho para vocês me virem visitar.
Legal. Outra coisa que o autor né, sugere é ter um parceiro de responsabilização. Então, assim, um dia a gente pode fazer uma chamada em grupo. É que cada um tem um horário, tem uma rotina, né? Eu tenho feito isso com um grupo de mulheres que a minha irmã me pediu um auxílio, né? Que ela queria ajudar algumas amigas, né? Que a gente chama de resgate. Vamos fazer um resgate, que é quando a pessoa está numa situação muito difícil, né? Tá quase entrando em depressão e precisa de um impulso, ok. Então a gente faz essa chamada e a gente coloca ali o temporizador, 5 minutos para cada salvador, cada dia uma vai dirigindo, então vamos lá, vamos começar o momento do silêncio, vou soltar o tempo, a gente fica ali no vídeo, 5 minutos em silêncio, agora vamos ter um momento para a gente afirmar coisas boas para o nosso dia, aí cada uma vai falando uma afirmação que acha legal, aí vamos parar agora um momento e visualizar, então eu geralmente escrevo essa parte que eu gosto de escrever, outras pessoas ficam ali de olhos fechados, outras veem os seus quadros, seu quadro de visualização, figuras e que seja, depois a gente para mais um pouquinho e faz a leitura do livro, escreve mais alguma coisa de gratidão, e por fim a gente se alonga no final do vídeo, faz um alongamento, e fim. 5 minutos para cada salvador, então as pessoas ali se dispuseram a acordar cedo, cada uma é uma que guia, ou seja, acaba aprendendo como é que faz para fazer sozinho, e aí quando a pessoa aprende a andar com as próprias pernas, aí não precisa mais do parceiro de responsabilização, você já está pronto para seguir como você quiser. E, Catita, não sei se é coincidência não, mas o livro que eu estou lendo com o meu jejum de Daniel se chama O Resgate. O Resgate. É isso, gente. O Milagre da Manhã, para mim, ele realmente é um salvador. Ele ajuda mesmo as pessoas a saírem de depressão. Por isso que a gente brinca, vamos fazer um resgate. Porque as pessoas, elas começam a ver que tem sentido na vida. Poxa, e assim, são nas pequenas coisas, né? O que a Amanda falou é você trabalhar a gratidão, é você acordar cedo e contemplar o nascer do sol. Tem gente que nem olha pela janela quando acorda. Então eu olho lá, que lindo, a Michelle colocou outro dia ali, né? Eu moro no bairro periférico aqui, não é bonito, mas assim, tem beleza. Tem beleza. Então, assim, você olha, que bonito esse céu, obrigada, Deus, porque eu acordei mais um dia, você me permitiu viver, então é sentir prazer com a rotina matinal. E tem gente que simplesmente, né, igual uma das meninas do grupo que eu estou participando, ela mora na praia também, ela dorme até 4 horas da tarde. A minha irmã foi passar um final de semana com ela e se preocupou, meu Deus, ela não acorda para vir para a praia, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, só estava cansada. Então, assim, a pessoa, nisso, ela demonstra como ela tá mal, a pessoa ela não quer viver, né? Uma pessoa que dorme até as 4 da tarde é muito preocupante. Então, minha irmã incentivou ela a acordar cedo, a ver o sol nascer, elas foram caminhar na praia, e a pessoa falou, nossa, que gostoso. Assim, a pessoa às vezes não sabe como é viver, ela apenas sobrevive na rotina. Então, o que é viver? Às vezes é nisso, ó, você parar um pouquinho, contemplar, agradecer a Deus. É um resgate mesmo. Isso me lembra do livro. Lá vai eu indo para o mundo de novo. Mas tudo bem, vai dar por vocês. O Clube das 5 da manhã. Ele contou a história de jovens, o autor do livro, ele pegou um grupo de pessoas que eles iam fazer tipo um acampamento. Eles iam ficar tudo separado no cantinho e durante tal dias ele ia fazer o chamado Milagre da Manhã. Foi o livro Clube das 5 que deu origem ao livro do Milagre da Manhã. O autor ele conheceu um pouco desse livro e a partir dele surgiu a questão do Milagre da Manhã. Foi um dos primeiros. Ele contava lá e através de cada dia ele dava de ensinamentos, só que não era somente ensinamento de acordar cedo, dizendo assim, olha o que você está perdendo se você acordou tarde. Montou para um integrante que acordou tarde. O que está acontecendo na sua vida? Espia que você está perdendo. E ele vai mostrando nos detalhes. Aí depois ele vai apresentando cada personagem, mostrando como eles se portarem para a vida. Não era somente do milagre, mas era ensinamento para a vida. Do livro O Clube das 5 da manhã, ele faz mais ou menos isso. Por isso que tem até antes do Milagre da Manhã chegar, tinha o Clube das 5 da manhã, que começava a explicar sobre isso, falando do Milagre da Manhã, e tinha o Clube das 5. Eu me lembro de uns tempos atrás. A gente faz qualquer dia o Milagre da Noite.
Milagre da noite a gente faz para a gente ver como que é a prática. E aí a gente começa a incluir na manhã, na tarde ou na noite. Você escolhe. Faz a gente faz qualquer dia o milagre da noite aqui, como a gente está nesse Meet, e faremos. A gente pode fazer isso também. Você pode fazer o milagre da noite, mocinha. Comece pela noite, que ela começa falando do teu dia. Profetize na noite, quando você vai dormir. Se imagine Igual quando a gente estuda para a prova, né? Estuda à noite, no dia seguinte está tudo fresquinho. Coloca naquela lista dos sonhos, dizendo assim, eu quero ser uma pessoa disciplinada, que tem uma rotina. Aí trabalhe na sua mente, no seu consciente. Eu quero ser uma pessoa disciplinada, que tem um relacionamento bom com Deus. Uma mãe que cuida dos meus filhos e ensina eles sobre rotina, porque a gente vive todos os dias juntos, praticando os milagres juntos. Eu ensino através do meu exemplo, com meus pequenos passos diários. Entendeu? Cada ensinamento é pequeno, não precisa ser grande. Hoje, por exemplo, eu olho o meu quadro dos sonhos de alguns anos atrás. Incrível você olhar para eles e ver que alguns dos teus sonhos você está vivendo na prática. Fruto de um começo, de alguns anos atrás, quando eu iniciei o Milagre da Manhã. Entendeu? Tudo isso é o que eu chamei por André alguns anos atrás de meus pequenos passinhos diários. Havia dias, eu sempre tive dias, eu nunca posso dizer assim, que durante todos os meus milagres da manhã, durante anos e anos, foram perfeitos. Foram poucas vezes, ou semanas, ou meses, que eu tive a oportunidade de dizer que eu vivi milagre da manhã, que eu acordava todos os dias, no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, as mesmas tarefas. Foram poucas vezes. Mas só que o me manteve foi o quê? A minha constância. A de buscar todos os dias viver, nem que seja um pequeno passo, sabe aquele meu 1% diário? Meu 1% para Deus. Antes eu não sabia como orar e falar com o Papai do Céu. Foi com eles que eu fui aprendendo. Por isso que eu chamo o meu milagre da manhã. Eu sempre chamei meu milagre da manhã, nunca de milagre da manhã. Eu chamei ele de meu milagre espiritual. Sempre foi. Desde o começo, sempre foi. Porque eu sempre acreditei que tudo começava com o meu relacionamento com Deus. Não era sobre ser uma pessoa que inspirasse os outros. Primeiro eu tinha que viver o propósito que ele tinha para mim. E depois disso eu poderia ajudar o meu próximo. É mais ou menos isso. O milagre ele começa dentro de você. É nos teus pequenos passos. Acredite em você que você consegue dar, nem que seja um pequeno passo por dia. Foi assim que eu comecei. Foi assim que eu continuei e foi assim que eu permaneço todos os dias. É mais ou menos isso. É pequenos passos. Não precisa correr. Você não está correndo contra ninguém nessa corrida da vida. Você está apenas caminhando por você mesmo. Todos os dias. Mais ou menos isso. Depois que a gente terminar a leitura desse livro, André, a gente podia fazer um estudo do livro novamente, O Milagre da Manhã, mas com prática, né? Porque a gente já estudou algumas vezes, né? O Milagre da Manhã. Mas a gente pode fazer dessa forma, assim, bem prática. Um dia a gente lê um Salvador, no outro dia a gente pratica aqui no Meet. Então, seria ali 7 dias de Meet diário, leitura, estudo e prática. Então, a gente pode depois, né, se o pessoal topar, a gente fazer um projeto assim, porque assim as pessoas vão aprender o que é na realidade, né, a prática mesmo do Milagre da Manhã, e a gente estuda sobre isso. E também podia fazer tipo uma aula de cada Salvador e fazia um pouquinho na prática, uns minutos. Isso. Antes eu fazia como se fosse, mas no WhatsApp, né? Eu nunca fiz Meet, né? No WhatsApp. Explica sobre o Salvador Silêncio. No dia seguinte a gente pratica o silêncio, né? E lê sobre afirmação. Então, no outro dia, você vai praticar o silêncio, vai praticar a afirmação e você vai ler sobre visualização. Então, assim, vai sendo etapas que dia a dia você vai entendendo, você vai assimilando, você vai aplicando, até que no final desses 7 dias, você está fazendo todos. E você vai receber aquele conhecimento básico e vai executar aquilo. O empilhamento de hábitos. Né? É isso aí.
Exatamente. Top. Gostei da ideia, gostei. Bacana, bacana. Gente, acho que já podemos finalizar? Sim, acho que o bate-papo foi bem legal, acho que foi bem produtivo, e eu acho que é isso, né? Ele surgiu de uma questão de comparação, entendendo que nós temos realidades diferentes, o tempo, nós temos 24 horas, mas as 24 horas não são iguais, mas nós podemos adaptar, né? E a gente tem que entender que disciplina é muito diferente para mim, para a Catita, para cada um de nós. É como eu comentei, né? Às vezes a gente entende que algo simples, na minha visão, de acordo com a minha bagagem, pode se tornar em algo complexo. E com, assim, a ajuda de outras pessoas, eu posso ir tirando aquela lente, como a Catita falou, que muitas vezes está embaçada e transformando aquilo que era desafiador, uma disciplina, porque eu entendo que a disciplina é diferente. Eu enxergo disciplina de uma forma, de acordo com as minhas experiências. E se de repente um dia eu tinha disciplina, outro dia eu não tinha, e eu era indisciplinada, isso vai criando marcas em mim. Então, talvez para uma pessoa que já construiu um caminho de constância, é muito mais fácil falar. Mas hoje o objetivo é entender que nós temos realidades diferentes, somos pessoas diferentes, mas nós podemos pegar na mão daquelas pessoas que ainda não têm esse hábito fortalecido dentro de si e entender que é possível fazer. Não das vezes daquela forma que a gente internalizou, porque às vezes eu achava, não, e às vezes, para vocês entenderem, só para finalizar, eu achava que tinha que ser o silêncio, falar no tanto tempo, olhar naquele tempo fixo. Gente, não é fixo. É de acordo com o que a gente pode fazer, né? É o que a Catita explicou para a Estela. Então, às vezes, é na prática que a pessoa vai entender, né? Fazendo Milagre da Manhã. E por que eu trouxe Milagre da Manhã? Porque é uma ferramenta de transformação. Eu utilizo o devocional na parte do silêncio. Eu fico em silêncio, porque, por exemplo, o silêncio que ele é proposto no Milagre da Manhã, ele é praticado uma vez na parte da manhã, só que eu utilizo essa ferramenta de manhã, no almoço, e de repente, às vezes até à noite, porque nós, como seres humanos, precisamos respirar. A nossa respiração é muito curta, e com isso a gente não oxigena a mente, as nossas emoções ficam todas bagunçadas, e às vezes a gente precisa trazer um pouco mais de equilíbrio. Então, ali, no Milagre da Manhã, é proposto uma vez, mas às vezes você pode colocar 3 vezes, dependendo, se você está um pouco mais ansioso, se você está precisando de um pouco mais de calma. Então, são coisas que são adaptáveis. E eu acredito que muitas pessoas dentro do grupo conhecem o Milagre da Manhã de uma forma rasa. E eu acho que, assim como eu trabalhei na área de vendas, não propriamente na área de vendas, mas eu trabalhei numa loja, a gente fazia, o dono fazia treinamentos a cada 4 meses. Por quê? Porque muitas coisas que são simples a gente acaba esquecendo, e a gente precisa reforçando e relembrando coisas que são importantes e ficam perdidas no meio do caminho. Então, esse é o propósito, a gente não precisa se comparar com a internet, a gente não precisa se comparar com as pessoas, a gente pode usá-las como inspiração. O nosso tempo é precioso para Deus, e a gente tem que fazer o nosso melhor com o tempo que a gente tem, né? Cuidando de nós e também estando, né, priorizando, utilizando, entendendo que Deus colocou uma missão na vida de cada um de nós. Mas se nós não cuidarmos de nós, né, a nossa parte física, emocional, mental e espiritual, a gente não vai sair do lugar. E eu sempre entendo que quando eu coloco essa parte espiritual, mental e emocional, esse daqui está no invisível. São 3 áreas que a gente tem que estar no invisível, que ninguém vê. Mas o único que a gente vê é o físico, que é o corpo que a gente precisa, mas o restante está no invisível. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar, né? Porque o que está dentro, ele vai para fora. Então, é isso. Por isso que a gente tem que entender o que é importante para nós, né? O nosso autocuidado físico, emocional, espiritual e mental. A nossa mente, ela prega muitas crenças. Há uma pessoa que tem muito mais proximidade comigo e a Catita, e eu tenho compartilhado com ela algumas coisas. A gente vai criando, fazendo com que mentiras se tornem verdades, e quando elas impregnam dentro da nossa mente,
é como se fosse uma roupa encardida para tirar só pela graça. Tem que ser um Vanish, às vezes nem um Vanish, tem que, não sei não, deve ter alguns mais poderosos aí, né? Mas enfim, é isso, gente. Então, que nós não venhamos nos comparar, que a gente venha entender que o tempo é precioso e que a gente possa cuidar cada dia mais de nós, entendendo que sem Deus, primeiramente, nós não chegamos em lugar nenhum. Por isso que lá, para mim, fica aqueles 2 versículos, né? Não, podem ser 3. Primeiro, sem mim nada podeis fazer, como diz João 15:5. Lá em Salmos 90:12 vai falar assim, que a gente possa pedir ao Senhor sabedoria para a gente contar os nossos dias, porque o nosso tempo aqui na Terra é finito, então nós temos promessas, e que a gente possa cuidar de nós, e que também a gente possa lembrar que vinde a mim todos que nós estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Às vezes a gente está cansado demais, a gente quer colocar muito mais coisas do que a gente pode, mas a Bíblia fala que o fardo de Jesus é leve, né? Então que a gente possa aprender de Jesus, que ele é manso e humilde, e às vezes falta pra gente também humildade, né? De reconhecer que a gente não pode carregar o peso do mundo, mas Jesus já carregou por nós, e que a gente saiba administrar esse tempo de forma sábia. É isso. E Amanda, aqui no meu planner tem uma mensagem do Paulo Vieira que diz o seguinte: humanamente falando, a única coisa que nos separa de nossos objetivos é a nossa capacidade de agir. Paulo Vieira. Ou seja, é a questão da nossa autorresponsabilidade, né, que seja um pouquinho todos os dias. Não é sobre o muito, mas é sobre o pouco com constância. Lembre-se disso, mocinha. E a ação, ela vai depender da mente, né? Eu acho que tudo começa na mente, né? Então, se a gente tem uma mente saudável, é muito mais fácil da gente agir, porque quando a gente tem os pensamentos errados, eles nos paralisam, né? Criam fortalezas dentro de nós que nos impedem de avançar. Então, por isso que a gente precisa de Deus para quebrar todas essas fortalezas, né? E ter a nossa autorresponsabilidade de pensar o que é bom, né? Porque cabe a nós também escolher isso. Exatamente. Gente, então, vamos finalizar por aqui. Uma boa noite para todos. Excelente bate-papo, incrível. Gostei muito. Obrigada, muito Amanda, amei, obrigada. Foi só uma reflexão, mas eu acho que também a gente descobriu que a gente pode retomar, né, a questão do milagre da manhã, e quem os outros participantes do grupo, os outros integrantes que não participaram, mas que de repente queiram embarcar nesse projeto futuro, vão estar convidados, né? Posso terminar com uma oração rapidinho? Pode sim. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Jesus, por essa reunião. Obrigada por o Senhor ter se feito presente entre nós. Nós entendemos que nós não podemos nos comparar com as pessoas ao nosso redor, porque o Senhor nos criou de forma única. Nós temos um DNA único, uma digital única, então nós não devemos olhar para o vizinho. O vizinho, Senhor Deus, é uma inspiração. Que em nome do Senhor Jesus nós saibamos, Pai, administrar os nossos dias, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, Senhor Deus, para administrar o nosso tempo, que nós saibamos, Pai, plantar atitudes boas, Senhor Deus, para que nós venhamos colher, olhando para nós hoje, o que nós esperamos colher no dia 31 de dezembro, que as nossas atitudes diárias, Senhor Deus, venham regar, venham plantar e venham semear, Senhor Deus, com a tua graça, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, e que a sua vontade venha prevalecer. O Senhor nos deu o tempo, e que nós tenhamos sabedoria para sermos mordomos fiéis daquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Que em nome do Senhor Jesus, cada um que está aqui nesse grupo possa usar o tempo com sabedoria, possa utilizar, Senhor Deus, os primeiros minutos do dia para te honrar e para cuidar do templo que o Senhor nos deu, Senhor Deus, com amor e cuidado. É o que eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos faça, Pai, fortes na mente, fortes nas emoções, que em nome do Senhor Jesus nós venhamos a aprofundar as nossas raízes espirituais em Ti, e que nós venhamos, Senhor Deus, utilizar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, Senhor Deus, de maneira sábia, para que nós venhamos, Senhor Deus, usar tudo que o Senhor tem colocado em nós, todos
os livros, os cursos que o Senhor tem permitido que cheguem às nossas mãos, que nós possamos não só reter para nós, mas que nós possamos compartilhar e ajudar muitas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor Deus, em nossa vida próxima, dentro da nossa casa, nossos amigos, vizinhos, mas também aqueles que, de repente, precisam de uma palavra na internet. Que o Teu Espírito Santo venha nos trazer paz e o fruto do Espírito Santo venha florescer em cada um de nós, Pai. É o que eu te peço. Ajuda-nos a nos aproximar cada dia mais de Ti, para que nós venhamos ser a Sua imagem e semelhança, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, boa noite, fiquem com Deus, tudo bom para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite para todas.